whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Então, continuando da última aula, a gente viu onde que os hardwares se encaixam, né? O gabinete com seus componentes no processamento de dados, os periféricos de entrada e saída na entrada de dados e saída de informações, e ficou faltando a gente falar dos softwares, então, que estão ali na parte de regras de como o processamento de dados ocorre. Então, a partir dessa aula, a gente vai falar um pouco sobre software também, quais os tipos que existem e como é que eles funcionam. Então, relembrando, o software é toda a parte lógica do sistema, né? É tudo aquilo que é intangível, aquilo que você não consegue tocar no computador. São as regras de como esse processamento de dados vai ocorrer. E os softwares, então, eles são classificados de duas formas. Um deles é quanto à função e o segundo é quanto à distribuição. Quanto à função, a gente vai falar agora já nessa primeira aula e a próxima videoaula vai ser quanto à distribuição, ok? Quanto à função, a gente tem a divisão entre softwares básicos, softwares aplicativos, softwares acessórios e softwares utilitários. A gente vai falar de cada um deles aqui, então não se preocupem em guardar esses termos ainda. Então, primeiramente, sobre os softwares básicos, a gente tem o sistema operacional e a gente tem os compiladores. O sistema operacional é o intérprete entre o computador e o usuário. É nele que são instalados todos os demais programas para poder ser utilizado o computador. Então, ele é o principal dele. Sem o sistema operacional, o máximo que você consegue fazer é acessar a BIOS do computador para ver quais drives estão ali instalados, mas você não consegue fazer alguma outra coisa além disso. Então é necessário ter um sistema operacional que vai fazer a interpretação dos dados do computador e levar para o usuário. É ele que faz a comunicação entre a linguagem normal que a gente utiliza e a linguagem de máquina do computador. Certo? É ele que vai fazer o gerenciamento dos recursos, né, disponíveis no computador. Então, processador, memória, etc., que vai levar ao funcionamento adequado, né, do computador e que gera também independência e proteção dos processos. É ele que vai ver como os processos vão ser realizados no computador. Existem diversos sistemas operacionais, os mais conhecidos normalmente são Windows, Linux, o OS X da Mac, e o Android, que é utilizado no celular, por exemplo. Então, todos esses, Windows Mobile também, todos eles são considerados sistemas operacionais, porque você consegue instalar outros programas dentro desse sistema operacional, certo? Para poder utilizar os programas. Então, funções básicas do sistema operacional. As três primeiras funções básicas é controlar o hardware, então controlar processador, memória, etc. Controlar o software, então os programas que são instalados no computador, né? Então todos eles são instalados dentro do sistema operacional, e servir de intérprete entre o homem e a máquina. Como foi dito, é ele que faz essa interlocução ali entre o usuário e a máquina com o seu sistema de linguagem de máquina, ok? Dentro dessas funções básicas, então, a gente pode dividir em subfunções, como, por exemplo, gerenciar os recursos de hardware, né? Então, todos os drivers que são instalados no computador, periféricos de entrada e saída, etc., são gerenciados pelo sistema operacional. É ele que diz o que vai processar, como que os dados digitados no teclado vai entrar dentro do computador, por exemplo. Alocação da CPU, que CPU seria, como já tinha falado antes, o Core Processing Unit, ou processador. Então é ele que vai alocar funções dentro do processador, que vai dizer, olha, você vai pegar essa função aqui e vai realizar ela em cima desses dados. E a alocação de memória, então, é colocar dados na memória para que sejam depois levados para o processador. Então, alocar é arrumar um lugar ali dentro para que algo seja processado dentro do processador ou que entre na lista ali dentro da memória. E ele vai permitir e gerenciar a comunicação entre os processos. Então, se você abre algum programa novo no seu computador e ele não tem memória suficiente, ele vai travar. Então, ele está alocando memória para aquele processo e ele vai
segurar aquele programa para que ele não trave todos os outros programas do computador. Então ele que vai gerenciar isso, né? Se olha, eu preciso matar esse processo aqui desse programa, porque se ele continuar, ele vai travar todos os outros e vai travar o computador inteiro. Antigamente acontecia muito isso. Hoje em dia, o gerenciamento da comunicação desses processos é cada vez mais fino, então ele trava só o programa em vez de travar todos os programas e o sistema operacional inteiro. Certo? Porque o computador, agora o sistema operacional, ele já consegue dizer qual que é o processo prioritário e segurar para que esse processo prioritário seja executado enquanto outros esperam na fila. Ele vai controlar a entrada e saída de dados, né, através dos periféricos, vai gerenciar o sistema de arquivos, então ali aquelas pastas que tem com todos os seus arquivos, né, gerenciado pelo sistema operacional. Gerenciar a comunicação via rede, né, através da internet, como que você se conecta na internet e troca dados. E vai gerenciar o sistema de segurança também. É ele que tem a senha ali, onde que você vai instalar os programas dentro do sistema operacional. Okay? Então, falar um pouquinho de alguns desses sistemas operacionais, por exemplo, no caso do Windows, que ele é desenvolvido pela Microsoft, e ele tem ali, na verdade, um ambiente multitarefa, que você consegue abrir vários programas ao mesmo tempo e não apenas um. Um visual gráfico hoje em dia, né, ele sempre teve um visual gráfico, ele foi feito, na verdade, para trazer um visual gráfico para o DOS, que já existia antes, que era na linha de comando. E ele tem recursos para integração com a internet, para você fazer essa conexão com a internet para poder baixar dados através da internet ou enviar dados também. E ele é o sistema operacional mais utilizado do mundo, né? Ele, justamente pela facilidade, por ele ter uma interface amigável, né? O que é interface? É a cara dele. Então ele tem uma cara amigável, é fácil de você encontrar cada uma das opções ali no sistema operacional. A gente tem aqui um exemplo de uma linha de comando no DOS, que é a parte de trás ali que está rodando atrás do Windows, e a gente tem a interface gráfica, que é o que o sistema operacional faz para facilitar o nosso acesso a ele. Okay? O primeiro Windows que foi feito foi o Windows 1.01, uma interface gráfica bidimensional. Ele foi feito para o MS-DOS, como foi dito anteriormente. Foi lançado em 1985. E ele tem essa cara aqui que a gente vê nessa figura aqui. Tem aqui um relógio, né, representado, alguns gráficos, etc. Mas ainda não tinha essa interface bonita que a gente vê hoje em dia no Windows. Mas o Windows foi só começar a ser considerado como um sistema operacional a partir do Windows NT, que foi desenvolvido em 1993. E aí ele já tinha aqui essas janelas todas mostrando aqui, né, com a interface já bem mais aprimorada um pouco. E depois disso vieram diversos outros Windows, né? A gente tem o Windows 95, o Windows 98, o Windows 2000, o Windows XP. Até o XP ainda tinha vários problemas no Windows, ele travava muito o gerenciamento dele, dos recursos, né, dos programas, dos processos, etc. Ainda não era ideal, mas hoje em dia o que a gente tem a partir do Windows Vista é que ele consegue já gerenciar melhor os dados, ele tem a senha ali que permite que você instale coisas no computador. Então, antigamente, você não precisaria da senha obrigatoriamente para instalar programas. Hoje em dia, o sistema de gerenciamento de administrador e usuário comum é bem melhor. Então, cada vez que você tenta instalar um programa, ele te pede para você aceitar aquela instalação ou não. E isso é muito importante para evitar vírus no computador também, porque antigamente a gente tinha muitos problemas de vírus justamente porque o sistema operacional ele deixava que os programas se auto-instalassem sem pedir a permissão do usuário. Então o que acontecia? Você baixava um vírus da internet, o vírus tentava se auto-instalar e ele conseguia. Hoje em dia, na hora que ele tenta se auto-instalar, o próprio sistema operacional te pergunta se você realmente está tentando instalar aquele programa. E com isso ele evita que você pegue vírus também. É muito importante isso. A gente tem o Windows 7, o Windows 8 e hoje o que é mais utilizado, o Windows 10, com essa já interface totalmente diferente, adaptada para tablet também e monitores touchscreen. Okay? Além do Windows, a gente tem o Unix, né, não confundir aqui com Linux ainda, Unix,
que é um sistema multitarefa e multiusuário. Multitarefa porque você consegue, como eu já disse antes no Windows, executar vários programas ao mesmo tempo, e multiusuário porque várias pessoas podem estar conectadas naquele mesmo computador, como no servidor, por exemplo, para poder acessar os recursos que existem ali dentro. Okay? Ele é um precursor de sistema de arquivos baseados em árvore, né, com diretório e subdiretório. O que significa isso? Nesse exemplo aqui a gente tem um exemplo de uma árvore onde que tem o barra, no Windows seria o C2 pontos, aí a gente tem a pasta Home, que seria a pasta usuários no Windows, e dentro dessa pasta Home a gente tem os usuários, alunos e prof, por exemplo. E a gente tem várias outras pastas, uma dentro da outra, e esse conjunto aqui é considerado então como sistema de arquivo baseado em árvore, que você tem níveis e subníveis ali daquelas pastas para poder guardar arquivos dentro dela. E além disso, ele tem uma alta performance e um alto grau de segurança. Ele já possuía essa alta performance, alto grau de segurança muito antes do Windows, justamente porque ele já tinha um controle de gerenciamento de programas e de processos e controle de senhas bem mais robusto do que aquele que é encontrado no Windows, ok? Dentro do Unix ainda, a gente pode falar dos outros sistemas operacionais que surgiram a partir dele. A gente tem o BSD e o Solaris, são pouco conhecidos, são mais utilizados por empresas. A gente tem o OS X, que é o da Mac, então ele é baseado em Unix também, esse OS X. E a gente tem o próprio Linux, né, que é muito conhecido, que é totalmente gratuito e que ele é todo baseado em Unix também. O Linux, na verdade, ele foi criado por um cara chamado Linus Torvalds. Esse Linus Torvalds é do Departamento de Ciência de Computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia, e ele utilizou a ajuda de vários programadores em cima desse sistema Unix que já era gratuito e foi modificando ele para poder montar o Linux. Então, todos os Linux utilizados normalmente tem não só a versão paga, que é utilizado para empresas, mas a versão gratuita, que é para o usuário comum, ok? Aí a gente tem várias distribuições dentro desse Linux também. Então a gente tem distribuições como Fedora, SUSE, Red Hat, Debian, Ubuntu. Ubuntu é o mais utilizado, tem nas salas de computação da faculdade. E a gente tem até o Kurumin, que foi feito por desenvolvedores brasileiros e que hoje ele já não existe mais, mas que ele foi todo desenhado para o público brasileiro em cima do Linux, né, versão básica. Então a partir de um único sistema operacional, a gente tem várias versões desse sistema operacional circulando aí gratuitamente, que pode ser instalado no computador e pode ser modificado ao bel prazer por ser totalmente aberto, ok? Código totalmente aberto. Além disso, esse sistema operacional ele tem um alto grau de confiança, desempenho e confiabilidade. Muitas pessoas tinham meio que um pé atrás com ele, algumas ainda têm, justamente por ele ter aquela interface de código, né, parecido com o DOS do Windows. Ele tem o terminal, que é por linha de comando, mas ele já tem interfaces gráficas hoje em dia parecidas com a do OS X e do Windows, que são muito fáceis de ser utilizadas, com central para instalação de programas parecido com a Windows Store. Então ele tem uma facilidade muito maior hoje em dia de ser utilizado do que era antigamente, ok? Além de ser um sistema operacional muito robusto e estável, né? Ele não tem tantos erros quanto o Windows naturalmente. Além então desses softwares básicos, como os sistemas operacionais ali, além dos sistemas operacionais dentro dos softwares básicos, a gente também tem os compiladores, que também são softwares básicos. Os computadores de linguagem de programação, na verdade, eles fazem o caminho inverso daquele que a gente falou até agora, de transformar dados do computador em linguagem de máquina para o usuário. Aqui o que ele vai fazer é o contrário, vai pegar os dados do usuário e transformar em linguagem de máquina. Então ele vai pegar uma certa receita que o usuário escreve, ele escreve uma receita, um código, né, de como que um programa deve funcionar, e aí esse código é convertido, né, ele vai ser lido, analisado e traduzido para um programa objeto, em que esse programa objeto está na linguagem de máquina. Então ele pega o código fonte do usuário e transforma num arquivo binário que pode ser executado. Então um exemplo de código fonte, a gente tem aqui um código fonte escrito na linguagem
de programação Perl. E esse código-fonte, então, que você tem aqui é que ele abre um determinado arquivo dentro de um manipulador de arquivo, e depois ele vai abrir esses dados do manipulador de arquivo dentro de uma variável, e para cada linha dessa variável, ele vai imprimir essa linha na tela, no terminal, ou se não em um arquivo, se você quiser, tem como redirecionar para imprimir no arquivo, e ele vai fechar então esse manipulador de arquivo e terminar aqui o processo. E esse dado aqui, ele é escrito numa linguagem que o usuário consegue entender, certo? Só que a partir do momento que você usa o compilador, você transforma ele na linguagem de máquina e ele vai ser executado pelo computador. Então ele vai para uma linguagem que o computador consegue reconhecer. Então, exemplos de compiladores, né, que são utilizados, além do Perl, a gente tem o C++, Python e Java. Java eu acho que é o mais fácil de lembrar como exemplo aqui, justamente porque ele tem aquela xícarazinha de café que todo mundo vê quando vai utilizar algum site que tem Java, ele aparece no canto do computador ali, mostrando essa xícarazinha. Então o Java ele é necessário, inclusive, para abrir os sites do Banco do Brasil, por exemplo, da Caixa e diversos outros sites, então ele é mais conhecido justamente por isso. Change this